E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à fisiologia. Claro, essa aula também tem parte de hematologia, mas vamos falar que é de fisiologia, tendo como base aí a nossa referência, o Guyton. Nós também temos partes aí de livros de fisiologia, como Três Guerres, também partes de livros de hematologia, que nos ajuda a complementar essa aula. E também eu falo para você que isso aqui é uma playlist. O que é isso? É tudo de fisiologia em vídeos para você, com base no Guyton. Tem tudo de fisiologia. Se você quer ver esses vídeos, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho, ó, em algum lugar aqui dessa tela. Você clica ali e vai aparecer todos os vídeos para você. É de graça, não paga nada. Beleza? Convido também a participar da nossa comunidade, que é aqui, ó. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo, escrito inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte. A vantagem, segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde, não só aí fisiologia, anatomia, as partes clínicas, embriologia, tem tudo aqui para você. Beleza? E chega de blá blá blá, falei demais já. Vamos logo, vamos entender essa parte da hemostasia ou coagulação. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro passo, o que a gente tem que entender? Primeiro, tem uma aula bem aprofundada sobre esse assunto. Não que nessa aula nós não vamos falar tudo, né, pessoal? Vamos falar tudo, mas de uma forma mais direta, porque o foco é fisiologia. Fisiologia da hemostasia, da coagulação. Então, ó, se você quer um vídeo aprofundado, vou deixar o link na descrição. Mas vamos logo ao que interessa. Vamos aí entender essa coagulação, como que ela acontece? Bom, a gente fala que coagulação também pode ser considerada como hemostasia. O que é hemostasia? É um equilíbrio. Que equilíbrio? Equilíbrio entre substâncias no corpo que são pró-coagulantes e substâncias no corpo que são anticoagulantes. Digo referente ao sangue. Ou seja, nós temos ali substâncias que são pró e anticoagulantes. E a hemostasia é esse equilíbrio. Quando existe uma quebra desse equilíbrio, a hemostasia vai gerar ações para estancar esse sangramento, algum desequilíbrio onde você teve ali uma hemorragia ou às vezes ali um corte, um dano num vaso, e aí a gente vai ter a ação pró-coagulante. Belezinha? Então, ó, o que a gente tem que entender? O personagem principal da coagulação é as plaquetas. Essas plaquetas é o personagem principal. O que a gente tem que saber sobre ela? Primeiro que elas são derivadas dos megacariócitos. Megacariócitos são células grandes que depois vão se fragmentando. Elas se fragmentam e dão origem às plaquetas. Lembrando que as plaquetas são células origem de fragmentos lá do megacariócito e são anucleadas. Porém, ela possui ali algumas estruturas importantes para a coagulação. Por exemplo, alguns grânulos. Calma que a gente vai entender para que serve esses grânulos. Mas ele tem grânulos, como os grânulos alfa e os grânulos densos. Os grânulos alfa possuem ali o que a gente chama de fator de von Willebrand, possui fibronectina, fibrinógeno, tem essas substâncias ali dentro, que na coagulação vão ter importância. E os grânulos densos nós destacamos principalmente que ali dentro tem ADP. Então, pessoal, ó, continuando a constituição, né, dessa nossa plaqueta, o que a gente pode falar? Que ela possui as glicoproteínas, que são como se fossem receptores, e são essas aí na tela. Quais são as principais? Essa GP, 1A, 2A, ou melhor, né, 1A, 2A, é isso mesmo. Temos a GP4, temos ainda a GP2A3B e essa outra aí, GP1B. Essas GPs a gente vai ver mais à frente, que são como receptores e vão ajudar no processo de coagulação. Agora a gente só está vendo a constituição dessa plaqueta, que é o que? O Tom Cruise, o personagem, o protagonista do nosso filme chamado Coagulação. Beleza? Então, recapitulando, o que é a plaqueta? É derivado de megacariócitos, são fragmentos desse megacariócito anucleado. Ele possui grânulos alfa e grânulos denso. Grânulos alfa
tem fator de von Willebrand, tem fibrinógeno, grânulo denso, ADP, e possui também receptores, glicoproteínas, famosas GP. E aí a gente destaca GP1A, 2A, GP4, 2A, 3B e ainda essa 1B. Tranquilinho? Agora sim, vamos, depois de saber quem é o protagonista, vamos entender como que acontece a coagulação. Lembrando que ela acontece em duas fases, é como se fosse um videogame. Você fez a primeira fase, você vai para a segunda fase. E a gente destaca essas duas fases em hemostasia primária, que é a primeira fase, e cumpriu a hemostasia primária, vamos para a segunda fase, que é a hemostasia secundária. Então, falou em coagulação, lembre-se, ela ocorre em duas etapas, hemostasia primária e hemostasia secundária. Então, pessoal, vamos entender aí a primeira fase da coagulação, hemostasia primária. Tudo começa como? Com o dano de um vaso. Você lesionou um vaso, começou a sair sangue daquele vaso. Quando você lesiona esse vaso, o subendotélio que constitui o vaso vai liberar duas substâncias. O fator de von Willebrand e o colágeno vai estar ali presente. Então veja, o fator de von Willebrand ele não está só dentro da plaqueta, ele também está constituindo a parede do vaso. Algumas literaturas dão essa referência. Então, rompeu esse vaso, vamos liberar esse fator de von Willebrand e o colágeno. E aí, o que acontece? Esse colágeno, quando ele é liberado, quando se rompe o vaso e começa a sangrar, esse colágeno começa a se ligar a plaquetas. Ou seja, a plaqueta se une a esse colágeno liberado. Porém, essa interação direta entre colágeno e plaqueta é meio fraquinha e ocorre por esse receptor que a gente está vendo aí. Esse G4 e esse 1A, 2A. Agora, entra em ação o fator de von Willebrand, que é como se fosse ali um fortalecimento dessa relação entre plaqueta e o colágeno. Ou seja, ele está entre os dois, fazendo com que aquela relação fique mais forte, né? É como se fosse a plaqueta e esse colágeno, a esposa e o esposo. E nasce um filho deles, que fortalece a união. É uma ideia meio louca, mas às vezes ajuda você a lembrar. Então, entre a plaqueta e o nosso colágeno, tem o fator de von Willebrand, que vai fortalecer a relação entre eles, por meio da GP, a GP1B. Então, pessoal, a gente entendeu o que até agora? Nós entendemos que lesionou o vaso, liberou-se o quê? O colágeno, o fator de von Willebrand. O que vai acontecer? Plaqueta vai se ligar ao colágeno. Agora eu tenho que te falar que a hemostasia primária, que é essa primeira fase, ela possui três fases dentro dela, que é a adesão, ativação e agregação. Vou repetir: adesão, ativação, agregação. Essa primeira etapa que a gente falou aqui, que é o que? Lesionou o vaso, liberou colágeno, esse colágeno se liga à plaqueta, junto ali com o fator de von Willebrand. O que aconteceu? Adesão entre quem? Entre o colágeno e a plaqueta. Então é a primeira fase dessa hemostasia primária. Beleza! Então a primeira fase da hemostasia primária é a adesão, onde a plaqueta se liga ao colágeno. Agora, ocorreu isso, quando ocorre a ligação entre plaqueta e colágeno, o que vai acontecer é que essa plaqueta se ativa. E aí ocorre a segunda fase da nossa hemostasia primária. Lembra? Adesão, ligou-se colágeno com plaqueta. Quando se liga colágeno com plaqueta, além de ocorrer adesão, por essa plaqueta se ligar ao colágeno, essa plaqueta se ativa. E aí ocorre a ativação plaquetária. Falta agora o quê? A agregação, para a gente terminar essa fase da hemostasia primária. Vamos ver como ela acontece. Bom, pessoal, o que a gente falou? Ocorreu a ligação entre colágeno e plaqueta, que a gente chama de adesão, né? Eles se aderiram. Mas quando ocorreu essa adesão, a plaqueta se ativou. E quando essa plaqueta se ativa, lembra daqueles grânulos que tem ali dentro da plaqueta, que é os grânulos alfa e os grânulos densos? Eles liberam o conteúdo que tem ali dentro.
eles liberam, por exemplo, ali no grânulo denso, o ADP. Esse ADP, o que ele vai fazer? Ele vai atuar ali naquela fosfolipase A2, que vai influenciar posteriormente a formar o tromboxane A2. Esse tromboxane A2, por meio da COX-1, vai fazer o quê? O tromboxane, ele vai fazer como se fosse um trombone. Ele vai falar, plaquetas, venham para cá! Ou seja, esse tromboxane A2, ele atua chamando outras plaquetas para aquela região que está o quê? Sofrendo o sangramento. Então veja só, esse ADP liberado vai de forma aí indireta ou diretamente fazer com que outras plaquetas venham para aquela região, né, para se agregarem, se ligar ao colágeno, se ligarem umas às outras. Inclusive, pessoal, vou abrir um aspas aqui, que existe o AS, a aspirina. O que a aspirina faz? Ela atua sobre a COX-1, impedindo a formação do tromboxane A2. E se eu não tenho tromboxane A2, eu vou impedir o quê? Que as plaquetas se agreguem, cheguem umas perto das outras. Eita, que língua travada! Impede que elas venham e sofram agregação. Então veja a ação da aspirina, né? Ela evita a formação do tromboxane A2, inibindo a COX-1. E assim atrapalha o que? A coagulação, a formação de um trombo. Aí vamos continuar. Vamos lá, passo a passo, relembrando, bem didático. Sofreu lesão do vaso, liberou colágeno e fator de von Willebrand. Esse colágeno se ligou à plaqueta e ocorreu a adesão, primeira fase da nossa hemostasia primária. Ao se ligar essa plaqueta com o colágeno, essa plaqueta se ativa. E aí já ocorre a segunda fase, né? A ativação plaquetária. Mas quando essa plaqueta ela se ativa, ela libera o conteúdo de seus grânulos, como o ADP. Esse ADP, ele vai atuar para a formação, posteriormente, como a gente falou, do tromboxane A2, que vai falar o quê? Plaquetas, venham para cá! Lembra? Tromboxane A2, trombone, vem! E aí, o que acontece? As plaquetas vão vir. E essas plaquetas, agora unidinhas, vão sofrer a terceira fase, que é a agregação. Elas vão se ligar, interagir entre elas. E vamos entender bem detalhado como que é essa agregação. Bom, pessoal, a gente entendeu o quê? Que esse tromboxane A2 vai trazer as plaquetas. E essas plaquetas vão interagir entre elas por meio de um receptor que a gente chama de 2B3A, o famoso GP, lembra? As glicoproteínas. E aí entra em ação também uma substânciazinha que ajuda nessa agregação, que a gente chama de fibrinógeno. Belezinha? Então nós temos essa substância, né, que ajuda na ligação entre plaqueta e outra, com participação da GP2B3A. Então veja, nós temos aí as três fases completas da hemostasia primária. Adesão, ligação de plaqueta com o nosso colágeno e participação do fator de von Willebrand. Ativação da nossa plaqueta, que a gente falou que libera ADP, todo esse processo, tromboxane A2, chama ali, né, as nossas outras plaquetas e ocorre a agregação. As plaquetas agora unidas se abraçam entre elas e vão estar, né, interagindo com a ajuda desse fibrinogênio. Belezinha? Aí terminamos a hemostasia primária. Agora tem a secundária. Calma, calma. Vamos lá, passo a passo. Então, ó, fizemos a hemostasia primária. Vamos para a hemostasia secundária, vamos entender cada um deles agora. Bom, pessoal, quando nós falamos de hemostasia secundária, nós temos que falar que ela acontece por fatores. E aqui eu deixo uma dica para você. Não tente, assim, entender. Apenas aceite. Se você ficar relativizando, como assim, fator? Não. É assim que acontece. O lobo mau pegou a Chapeuzinho. Você não tem que entender como ele fez isso. Você tem que entender que ele fez isso. Você vai entender por quê. Porque são fatores. Se você está vendo pela primeira vez, você vai falar, eita, mas é tranquilo. Eu vou te explicar aqui detalhadamente. O que acontece? Nessa hemostasia secundária, nós temos vários fatores.
e temos ali duas vias que vão levar ao mesmo ponto final, que é a via extrínseca e a via intrínseca. Ambas vão iniciar diferentes, porém chegam em um ponto comum. É como se eu moro em São Paulo, você mora no Paraná, e nós queremos nos encontrar lá em Fortaleza. E claro, eu vou para Fortaleza, no aeroporto tal, você do Paraná vai para Fortaleza. Fomos para o mesmo destino, porém por vias diferentes. Então, pessoal, chega de lero-lero, vamos logo aí para as vias. Vamos lá, hemostasia secundária, começando com via intrínseca. O que acontece? A via intrínseca ela começa com um fator 12. Esse fator 12 ele vai acabar ativando o fator 11. Esse fator 11 ativa o fator 9. O fator 9 influencia na ativação do 8 e o fator 8 ativa o fator 10. Vou repetir. Fator 12, fator 11, fator 9, fator 8, fator 10. E esse fator 10 ele é de via em comum. É a gente se encontrando lá em Fortaleza. Lembra? Você é do Paraná, eu sou aqui de São Paulo e nós fomos ali, ó, para Fortaleza. Então, o fator 10 é Fortaleza, né? Beleza. Agora, o que a gente tem que saber? A via extrínseca. A via extrínseca, ela começa com o fator tissular, que é o fator 3. Esse fator 3, ele se une com o fator 7, ativando ele. E juntos, eles ativam o fator 10. Lembra que eu te falei? A via extrínseca e a via intrínseca terminam aonde? Em Fortaleza, que é o fator 10. Então, pessoal, para não ficar dúvidas, né? Tirando a história de Fortaleza, tem gente que entende com histórias, tem gente que entende na didática própria. Então vamos lá, sem historinha agora. Via intrínseca, fator 12 ativa fator 11, fator 9, fator 8 e fator 10, que é de via em comum com a via extrínseca. Então é uma ativação em cascata com diferentes fatores. Um vai ativando o outro. Claro, também vai ter ali participação de cálcio e tal, mas o que eu quero que você saiba, fator 12 ativa fator 11, ativa fator 9, ativa fator 8 e 10 por final. Beleza? Via extrínseca agora. Tissular, que é o fator 3, junto com o fator 7 ativado, vão originar o fator 10. E ambos ali chegaram ao fator 10, como nós falamos. E agora, a partir dessa via, que é o fator 10, o que acontece? O fator 5, em conjunto com o cálcio e o fator 10, acabam por transformar o que a gente chama de protrombina em trombina. E essa trombina vai transformar fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina vai formar uma rede de fibrina sobre as nossas plaquetas, que já estavam agregadinhas ali, juntinhas. E assim meio que eu estanco aquele sangramento de uma vez por todas. Então, pessoal, com essa aula, né, sobre fisiologia sanguínea de hemostasia, espero ter te ajudado. Um pequeno resumo. Se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!